bom dia para você nesta terça-feira, dia 12 de abril. Seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa próxima meia hora você confere as notícias importantes de hoje. Arrastão no centro de São Paulo deixa uma estudante morta e uma mulher ferida. Ucrânia procura indícios do uso de armas químicas em Mariupol. E você confere uma reportagem especial que mostra a quem recorrer em caso de problemas nas compras pela internet. Um arrastão no centro de São Paulo, na noite desta segunda-feira, deixou uma estudante de 22 anos morta e uma mulher ferida. Segundo a Polícia Militar, as duas passavam pela Rua Vitória, próximo à Avenida Rio Branco, quando um carro foi abordado por um grupo de criminosos. Um policial à paisana que circulava pelo local percebeu a ação e disparou contra os criminosos. Houve troca de tiros. Uma jovem que voltava do curso foi atingida, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma mulher também baleada foi socorrida e levada para a Santa Casa. Ela foi liberada durante a madrugada e prestou depoimentos nesta manhã. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda deseja formalizar o programa Carteira Verde e Amarela, que reduz os encargos trabalhistas para as empresas. O Paulo Guedes quer criar a Carteira Verde e Amarela, que não conseguiu criar o ano passado, uma maneira mais fácil das pessoas se empregar, com menos encargos trabalhistas por parte dos patrões, tá certo? Então essas medidas tem um impacto direto na nossa economia. E cada vez mais, você pode ver, quando a gente muda a forma como o aposentado e a pensionista fazer a sua prova de vida, está ajudando a economia do Brasil. Hoje em dia, se, por exemplo, o aposentado, né, o pensionista, votar no corrente ano, ela está livre de fazer a prova de vida no final do ano agora. Entre outros pontos, a proposta citava a contribuição de 2% do FGTS e não 8% como os demais. Com esse contrato, as empresas não precisaram pagar a contribuição patronal de 20% sobre a folha ao INSS e os pagamentos de férias e 13º puderam ser adiantados mensalmente de forma proporcional. O governo já havia editado uma medida provisória com as regras do programa em 2020, mas o Congresso não aprovou a proposta. Na época, o contrato entrou em vigor para vagas de emprego que pagam até um salário mínimo e meio. A ideia da Carteira Verde e Amarela é estabelecer um modelo de contratação com menos encargos e benefícios. Trata-se de um regime simplificado de contratação, sem encargos trabalhistas e impostos. Bolsonaro ainda disse que o governo também estuda uma nova redução do imposto sobre produtos industrializados. Na semana passada, o presidente afirmou que gostaria de isentar a cobrança do imposto para mototaxistas. 3 projetos importantes poderão ser votados esta semana na Câmara dos Deputados. Entre eles, a medida provisória que pode aumentar o valor extra do Auxílio Brasil e o projeto de lei que colocará a telemedicina como política de Estado. O deputado federal Davi Soares comentou sobre o seu posicionamento na votação. Estamos debatendo uma série de projetos que nós damos mais importância para o país, e um deles é o requerimento para analisar um projeto que visa permitir usar seres humanos na questão de pesquisa clínica, que aparentemente pode ser bom, mas aí envolve debates sérios sobre a ética e que pode dar ensejo aí a coisas complicadas. E começar hoje, está sendo debatida ainda hoje a urgência ou não desse projeto. O importante também é a medida provisória 1076, que vem a fazer a extensão do Auxílio Brasil por mais um período de tempo ainda esse ano, e que é importante, já que vai começar a ser pago agora essa renda à população desempregada, é importante continuar, nós estamos votando com certeza positivamente. E finalmente o PL 1998, que vem a colocar como política de Estado a prática da telemedicina. No que foi autorizado durante a pandemia, agora vai se tornar permanente, o que eu sou totalmente favorável.
5 dos 9 acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, ex-marido da ex-deputada federal Flor de Lis dos Santos Souza, em junho de 2019, vão ser julgados pelo Tribunal do Júri de Niterói. Entre os réus que vão prestar depoimento ao júri popular estão Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, e 2 filhos adotivos, André Luiz de Oliveira e Carlos Ubiraci Francisco da Silva. Além deles, serão ouvidos o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa e a sua esposa, Andréia Santos Maia. Trazemos agora atualizações sobre o conflito no leste europeu. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ontem que a Rússia pode usar armas químicas na Ucrânia e pediu ao Ocidente que imponha fortes sanções a Moscou para impedir até mesmo conversas sobre o uso dessas armas. Neste 48º dia de invasão, o Ministério da Defesa ucraniano procura por indícios de que a Rússia tem utilizado arma química em um ataque a Mariupol ontem. A ministra da Defesa afirmou que a principal suspeita é de uso de bombas de fósforo branco, proibidas no mundo inteiro pela Convenção de Armas Químicas da Organização das Nações Unidas. Isso porque a munição pode causar no ser humano corrosão nos ossos, ardência interna, queimaduras e, além disso, quando os curativos são retirados, o fósforo pode pegar fogo novamente. A Rússia ainda não se posicionou sobre a acusação. E em um dos poucos pronunciamentos desde o início da guerra na Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que não tinha opção a não ser realizar os ataques em território ucraniano, o que seu governo chama de operação militar especial. Em recado direcionado aos países ocidentais que têm aumentado as sanções, Putin afirma que as tentativas de isolar o seu país iriam falhar e citou o êxito da extinta União Soviética na Guerra Fria como prova. E o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância alertou para o risco que as crianças ucranianas correm de passar fome. 2/3 da população infantil da Ucrânia está deslocada por causa da guerra. O diretor de programas de emergência do Unicef, Manuel Fontaine, falou com jornalistas nesta segunda-feira. Manuel estimou que aproximadamente 2/3 das 7,5 milhões de crianças da Ucrânia estão atualmente deslocadas. Cerca de 2,8 milhões de deslocadas internas no país e outras 2 milhões refugiadas fora da Ucrânia, totalizando 4,8 milhões. Manuel também alertou para o risco que as crianças na Ucrânia correm de passar fome. 2/3 da população infantil da Ucrânia está deslocada agora, e isso em questão de 6 semanas. Então eu estava dizendo ao Conselho de Segurança que em meus 31 anos no setor, não lembro de uma situação que tenha sido tão trágica, tão rápida, e que as necessidades sejam tão altas, tão prementes. Durante a reunião do Conselho de Segurança, o embaixador ucraniano na ONU, Sergiy Kyslytsya, acusou a Rússia de transportar 120 mil crianças ucranianas para a Rússia para serem adotadas. Manuel disse que até agora não há evidências dessas acusações, mas que o Unicef investigará as denúncias. O presidente Joe Biden e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, tiveram uma conversa franca sobre a crise na Ucrânia durante a cúpula virtual, em um momento em que Washington se vê frustrado com a posição neutra de Nova Delhi em relação à invasão russa. Uma funcionária da Casa Branca declarou que a conversa entre o presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, foi afetuosa e produtiva, mas não houve indícios de mudanças significativas rumo a uma postura comum sobre o conflito. Na raiz de nossa parceria está uma conexão profunda entre nossos povos. Quero saudar o apoio humanitário da Índia ao povo da Ucrânia que está sofrendo um terrível ataque, incluindo um trágico bombardeio em uma estação de trem na semana passada que matou dezenas de crianças inocentes, mulheres e civis que tentavam fugir da violência. O governo americano se vê frustrado com a posição neutra da Índia em relação à invasão russa. Durante todo esse processo de evacuação de cidadãos indianos da Ucrânia, falei várias vezes ao telefone com os presidentes da Ucrânia e da Rússia. Não apenas apelei pela paz, mas também sugeri que houvesse conversas diretas entre o presidente Putin e o presidente da Ucrânia. A Índia anda na corda bamba para manter relações com o Ocidente e evitar isolar a Rússia, e não impôs sanções pela invasão.
Essa posição preocupa Washington, principalmente pelo fato da Índia seguir comprando petróleo e gás russo, apesar da pressão de Biden para que os líderes mundiais adotem uma linha dura contra Moscou. E os Estados Unidos anunciaram que vão lutar contra as chamadas armas fantasmas, que podem ser montadas em minutos e são difíceis de rastrear. O decreto, que levou 1 ano para ser elaborado, diz respeito a um tipo de arma que as autoridades dizem aparecer cada vez mais em relatórios policiais no país. A Casa Branca afirmou que estas são armas de predileção de muitos criminosos violentos. Autoridades soaram um alarme. Nossas comunidades estão pagando o preço e estamos agindo hoje. O Departamento de Justiça está tornando ilegal para empresas fabricarem estas armas fantasmas sem um número de série. Ilegal. Com as novas medidas, as partes separadas que podem ser facilmente montadas para fazer uma arma de fogo funcional vão estar sujeitas aos mesmos regulamentos das armas já montadas. Os vendedores vão ser obrigados a fazer verificações dos antecedentes dos potenciais compradores e a manter os registros de toda a vida comercial, não por um período de 20 anos como é atualmente. E antes do intervalo, vamos conferir a previsão do tempo para essa terça-feira em algumas regiões do país. Vamos começar por São Paulo. O dia deve ficar quente, mas por conta do acúmulo de nuvens, tem possibilidade de chuva moderada no finalzinho da tarde. A mínima prevista para a capital é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o sol vai predominar durante todo o dia, com mínima de 22 e máxima tensão de 33 graus. Em Teresina, no Piauí, o tempo também vai ser quente. A capital registra agora 22 graus, mas os termômetros poderão chegar aos 34 graus. A seguir, a gente atualiza os números da pandemia e você confere uma reportagem especial que mostra a quem recorrer em caso de problemas nas compras pela internet. Nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta, seguimos ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. O presidente Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen retomaram a campanha para convencer os eleitores que não votaram neles no primeiro turno a votarem no próximo dia 24. Para especialistas, a disputa de agora é totalmente diferente da de 2017. O analista político Brice Tantillier destaca que a disputa do segundo turno da eleição na França entre o presidente centrista Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen é diferente do que ocorreu em 2017. É o jogo de volta de 2017, mas é um jogo de volta totalmente diferente. Emmanuel Macron não é mais o novo candidato que incorporou uma forma de frescor ou modificação do sistema político. Ele é um titular, então ele não tem a mesma imagem, o mesmo posicionamento. E Marine Le Pen não é mais aquela que gerou muitas críticas. Sortant, donc il n'a pas du tout la même image, le même positionnement, et Marine Le Pen n'est plus celle qui générait beaucoup de rejet. Elle a travaillé. Brice destaca as mudanças de Marine Le Pen. Elle a travaillé son positionnement en termes. Ela trabalhou seu posicionamento em termos de imagem. Digo em termos de imagem, não necessariamente em termos de conteúdo do programa. Ela parece estar muito mais em contato com os franceses, mais próxima deles. Ela é menos assustadora. Ela colocou a questão da imigração e da preferência nacional de lado, para debaixo do tapete. Portanto, a formação é a mesma e, ao mesmo tempo, a formação não é a mesma. Em 2017, Macron recebeu 66,1% dos votos no segundo turno. De acordo com as pesquisas mais recentes, agora a vantagem sobre Le Pen seria de apenas entre 2 a 10 pontos. O ex-jogador colombiano Fred Rincón foi internado em estado grave após um acidente de carro na Colômbia. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira. O estado de saúde do ex-jogador colombiano Fred Rincón é crítico, informou o hospital onde ele foi internado após sofrer um grave acidente de carro na cidade de Cali, na Colômbia. Rincón deu entrada na manhã desta segunda-feira no hospital, onde passou por uma cirurgia que durou 2 horas e 45 minutos. O diretor do hospital, Laureano Quinteiro, afirmou que depois de operado, ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva.
Por volta das 4h30 da madrugada, um ônibus e uma caminhonete com aparentemente 4 ocupantes colidiram, informou Edwin Candelo, subsecretário de Mobilidade da cidade de Cali. Em um primeiro balanço, a prefeitura registrou 5 feridos, entre eles Rincon e o motorista do ônibus. Embora inicialmente especulava-se que Rincon estivesse no banco do carona, um amigo que estava no carro disse ao subsecretário que era o ex-jogador quem estava dirigindo. Nascido na cidade portuária de Buenaventura, no sudoeste da Colômbia, e conhecido como El Coloso, Rincon foi uma das grandes estrelas da seleção colombiana na Copa do Mundo de 1990. O ex-jogador foi bicampeão brasileiro e campeão mundial pelo Corinthians. No Brasil, também teve passagens por Palmeiras, Santos e Cruzeiro. E o assunto agora é pandemia. O Brasil tem o 3º dia seguido com menos de 100 mortes por Covid. O país também está no 2º dia com menos de 10 mil casos diários da doença. O Brasil confirmou mais 69 mortes por Covid em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 661.327. Também foram registrados 8.803 novos casos de Covid em um dia. Ao todo, já são 30.161.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de morte chegou a 145 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda com uma variação de 39% em relação a 2 semanas. E a média de casos foi de 21.201 registros por dia. Os dados também mostraram uma redução com relação a 2 semanas e essa queda foi de 28%. E agora vamos verificar como está a vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 421.634.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 82,77% da população, enquanto 75,98% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço chega a 38,91% dos brasileiros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 21 países não vacinaram nem 10% da sua população contra a Covid. E atenção, dados do Ministério da Saúde apontam que o número de casos de dengue nos primeiros 3 meses deste ano é 72% maior do que no mesmo período do ano passado. A explosão de casos acende um alerta nos governos estaduais. A dona Wanda pegou dengue no início de março e há uma semana descobriu que estava com chikungunya. Nas 2 ocasiões, os sintomas foram fortes. Foi ruim, eu fiquei de cama, ainda não melhorei completamente assim o corpo, ainda sinto muito, sabe? E assim, aí o médico falou assim, ó, esse agora é o melhor remédio, é quase o remédio da dengue. Então, continuei tomando os remédios, né? Muita água, muito líquido para poder ficar em dias. As 2 doenças são provocadas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. A Wanda conta que dentro de casa tenta evitar a proliferação e sempre verifica se tem água parada. Mas por morar em área rural, fica difícil controlar a ação do mosquito. Eu tenho plantas em casa, mas assim, as minhas plantas sempre eu tenho esse maior cuidado. As plantas com o lateral dos lotes, mas assim, aonde a gente mora tem muito mato. Em todo o Brasil, cerca de 260.000 pessoas tiveram dengue entre o dia 1º de janeiro e 26 de março deste ano. É uma explosão de casos, já que no mesmo período do ano passado foram contabilizados 71.000 registros. Por região, a Centro-Oeste é a mais afetada, com 591 registros para cada 100.000 habitantes. A cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo, que tem menos de 100.000 habitantes, é a que tem o maior índice de infecção em todo o Brasil, com uma média de 30 casos por dia. Os dados fizeram a prefeitura decretar estado de epidemia. Palmas, Goiânia, São José do Rio Preto e Brasília também têm índices grandes da doença. Para este infectologista, a ação do mosquito transmissor requer monitoramento. A gente nunca pode deixar de lembrar que dengue é uma doença que tem a possibilidade de agravar, independente da faixa etária, independente da pessoa, embora, claro, idosos e pessoas que tenham doenças de base, que tenham comorbidades, esse risco é maior, mas qualquer pessoa
pessoa está exposta ao agravamento do caso de dengue grave. Os sintomas comuns da dengue são febre e dores musculares. A pessoa que contraiu a doença deve ficar atenta aos sintomas graves, que são dores abdominais, vômito e sangramento no nariz e na gengiva. Então, quem tem alguma desses sinais e está com dengue, está sentindo as manifestações de dengue, ele deve procurar imediatamente o serviço de saúde. Ele vai precisar ser internado, independente do estado dele naquele momento. Às vezes a pessoa, mas eu estou bem, por que eu vou precisar ficar internado? Porque ele está com potencial de agravamento para desenvolver o quadro de choque de dengue. Além das orientações básicas de proteção, como a checagem de pneus, calhas e vasos de planta, a Organização Mundial da Saúde também orienta o uso de repelente, que oferece proteção de 12 horas, o uso de roupas claras e leves, já que o mosquito tem preferência por roupas escuras e que causam suor no corpo, além de exames de rotina. Não foi só eu que peguei na minha casa. Eu peguei, o meu marido, o meu filho, menos a minha filha. Mas a gente que sempre está saindo de casa, acabamos pegando. E assim, não foi fácil. É importante se cuidar, ficar atento. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a internet. Ela é uma das principais ferramentas do comércio no mundo. Hoje você pode fazer até as compras do mês sem sair de casa. Mas nem tudo são flores. Quando um produto comprado dá algum problema, a quem devemos recorrer? Acompanhe na reportagem do nosso repórter Almeida Júnior. Roupas, celulares e até fraldas para o bebê. Produtos que podemos encontrar e comprar pela internet. E é fácil encontrar quem adora usar a ferramenta. Você comprou o que pela internet? Normalmente é joias, que eu compro. As vendas online cresceram 21% em 2021. Roupas e telefones celulares são os produtos mais vendidos pelos sites de vendas. Além da facilidade de não precisar sair de casa, a pandemia do coronavírus contribuiu e muito para esse aumento. Mas como nem tudo são flores, os problemas também apareceram. Celso tentou comprar um presente para o filho em um site e teve uma surpresa desagradável quando recebeu o produto. Eu comprei uma jaqueta numa loja famosa em São Paulo e a jaqueta chegou com um defeito. Eu entrei em contato com a rede e eles pediram para que eu devolvesse a jaqueta. Porém, eu tive que sair da minha casa, pegar a jaqueta, ir até o correio e postar. Fiz isso, 15 dias depois, quando eu recebi a jaqueta veio novamente com um problema, só que em outro local. Entrei em contato com a empresa disse que não trocaria mais, porque já havia sido trocada. Crescem as vendas e também as reclamações. Para se ter uma ideia, o Procon de São Paulo registrou um aumento de 653% no segundo semestre de 2021, em comparação com o mesmo período em 2019. O número saltou de 44 mil para 337 mil queixas. E a campeã de reclamações é a falta de entrega do produto, seguida pela cobrança indevida e da mercadoria com defeito. Celso até conseguiu receber o dinheiro de volta. Mesmo com a dor de cabeça, ele ainda acredita que a venda online é uma ótima ferramenta, mas precisa de alguns ajustes. A internet veio para ajudar, a venda online, a compra online veio para ajudar, porém, falta o ser humano atrás. Mas é sistema. Atrás do sistema tem que ter um ser humano. Então falta isso. Vender, eles querem vender, mas na hora que você precisa do suporte, você não tem. É isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. E eu te deixo com imagens da nossa Praça da República, desse solzinho tímido que começa a aparecer. Uma boa terça-feira para você e até mais.